Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite linda de quarta-feira. E hoje é noite de muita informação. Então, todos vocês merecem merecem uma salva de palma por todos vocês que estão aqui nessa noite. Uma salva de palma aqui, a gente bate palmas assim, salva de palmas mudas. Então, vocês são pessoas diferenciadas por estarem aqui nesta noite, né? Por buscarem mais informação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Escolhi aqui o Adaptive. Então, para você que já faz uso de óleo essencial, pegue aí seu óleo essencial, inale. Eu já usei o meu, mas vou usar aqui porque óleo essencial nunca é demais, né? Então, estou passando aqui, ó, o Adaptive para me adaptar, porque vão ser muitas informações, informações ricas, tenho certeza aqui nessa noite. Sugiro que vocês, ó, já garanta, ó, papel e caneta na mão, porque vocês vão precisar anotar tudo. Então vamos lá, gente. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Kátia Gomes, tenho 42 anos, empreendo com do Terra há 1 ano e 3 meses. Sou apaixonada pelos produtos e me apaixonei por esse modelo de negócio por inúmeras formas, inúmeros significados. Hoje, inúmero significado, hoje eu tenho propósito dentro do que eu estou fazendo. Eu consigo trabalhar da onde eu quiser e cada vez quero implantar mais do Terra na minha vida e na vida de muitas pessoas. E hoje, essa noite, nós temos uma convidada muito especial. Prestem muita atenção no que essa mulher vai falar para vocês. Ela é uma mulher muito estudiosa, uma mulher rica em informação. Ela desenvolve um trabalho lindo aqui na cidade de Salto, faz muito atendimentos e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ela é uma psicopedagoga, uma mulher que cada dia mais, quando eu converso com ela, ela fala: eu estou estudando tal coisa, aí eu vou fazer uma pós-graduação em outra coisa, e assim ela vai. Cada dia se informando mais, se especializando dentro da área dela. Então eu quero que vocês recebam essa mulher com uma salva de palma gigante, como ela merece. Vem para cá, Márcia Bertolini. Seja muito bem-vinda, amiga. Olá, boa noite. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui nesse momento, aqui com vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento, né? E eu espero que eu consiga ajudar algumas pessoas, né? O que eu conseguir de ajuda aí já tá. Vou ficar muito feliz, porque eu acho que nessa vida a gente, se puder compartilhar o que a gente sabe, é fantástico, né? Então, eu sou a Márcia Bertolini, tenho 47 anos, sou psicopedagoga. Minha primeira formação, eu tenho formação primeiro na área administrativa, depois de um tempo eu fui para a área da educação e sou formada em pedagogia, sou psicopedagoga, especialista em TEA, né, em autismo, sou especialista em educação especial também, trabalho com crianças dentro do espectro autista desde acho que 2010, 2011. Já faz um tempo aí que eu tenho de estrada, né, dentro da área da educação e trabalhando com autismo. Hoje eu espero de coração que eu consiga passar um pouquinho de empatia, de conhecimento, falar um pouquinho, né, do que eu faço, explicar um pouquinho sobre o autismo de uma forma assim bem leve, bem gostosa, de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Eu não vou ficar aqui falando termos técnicos, né? Eu acho que falar bem o trivial que a gente consegue ver no dia a dia, para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Desse assunto que é tão falado, mas ao mesmo tempo, né, as pessoas têm tão pouco conhecimento, né? E posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que fui transformada, né, desde que eu entrei na área da educação, que eu fui trabalhar com crianças dentro do espectro. Eu acho assim que eu me transformei em um ser humano muito melhor. Eu acho que eu aprendo todos os dias,
né? Eu aprendo com as crianças, eu aprendo com as famílias. Eu acho que eu acho que o meu maior, minha maior aprendizagem nisso tudo foi o que eu aprendi com as crianças no dia a dia. Cada dia você aprende um pouquinho, sabe? Cada dia você vê uma transformação dentro da sua vida, porque é muito bom quando a gente também transforma a vida das pessoas, né? E então, nessa noite, se a Kátia puder já colocar aí o primeiro slide aí pra gente. Então, essa noite eu vou falar um pouquinho aí com vocês, né, do que é o autismo, vou falar um pouquinho sobre a inclusão. Ela colocou a primeira aqui, a primeira página, né? Então, construindo pontes, né, de compreensão. E é justamente isso que eu quero fazer. Eu quero que vocês consigam olhar, né, para uma criança com autismo, ou um adulto com autismo, né, que hoje nós temos muitos diagnósticos já tardios, né, de adultos também, que a gente consiga olhar, né, e ter empatia e entender, né, tudo o que está acontecendo ali com essa pessoa. Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho do que é o autismo, a gente vai falar um pouquinho da inclusão, né, de como incluir as crianças, das adaptações, né, das dificuldades, né, que são muitas, né, desde você conseguir compreender, né, e chegar até um diagnóstico médico, né, do autismo. Então, eu vou tentar passar um pouquinho aí para vocês. Então, o autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Autismo não passa, tá? Não é contagioso, né? Algumas pessoas perguntam isso. Autismo também não tem cura, né? É uma situação, não tem um ex-autista, né? O que a gente tem é um desenvolvimento dessa criança, né? Onde a gente vai adaptando, a criança vai também se desenvolvendo, e quando a criança tem o diagnóstico, né, ela começa a fazer as terapias, e tudo isso ajuda. Então, a gente vai tentar entender tudo isso. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O laudo ele é emitido sempre por um médico, né? É um médico que lauda uma criança. Essa criança ela passa quando ela começa a apresentar características, né? Que os pais procuram um pediatra, né? Encaminhado para o neuropediatra, né? O psiquiatra, ou quando essa criança já entra na escola, normalmente é muito comum essas características do TEA aparecer já nos primeiros momentos ali escolares, né? Quando a criança entra na creche, né? É muito normal que essas primeiras características apareçam na creche, né? A creche, às vezes, é a primeira que fala ali com os pais, né? Pede para procurar, então, uma ajuda, procurar um neuropediatra, né? E aí, procura-se o médico, aí o diagnóstico ele é feito de acordo, né, com os critérios estabelecidos pelo DSM-5, né, que é um manual das doenças mentais psiquiátricas. Normalmente ele é feito, né, através de escalas, né, são ferramentas em que os profissionais usam, né, para estar ali avaliando as características da criança. Ela passa normalmente por uma avaliação com uma equipe multidisciplinar também. Quando eu falo uma equipe multidisciplinar, normalmente ela passa por uma avaliação de um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um profissional da área da educação, um psicopedagogo, e passa pelo médico, né? Quando passa nessa avaliação, são observados lá os critérios, né? As hipóteses diagnósticas, e aí vai passar pela avaliação do neuropediatra ou neurologista ou um psiquiatra. E é o médico que avalia se essa criança é autista ou não, né? Ou também para outros diagnósticos também, como TDAH, como TOD, né? Enfim. Então, sempre nós temos que ter em mente que o laudo, ele vem do médico. Quem lauda uma criança é o médico, né? E os primeiros sinais do TEA normalmente costumam aparecer antes dos 36 meses, né? Às vezes até antes, né? Então é muito importante que as pessoas tenham assim uma noção das características do autismo, porque quanto mais precoce
criança for diagnosticada, quanto mais precoce a criança começar a passar por uma intervenção, a maior a possibilidade de um sucesso no desenvolvimento da criança, né? Então, eu pedi para a Kátia passar aí mais um slide, né? Então, a gente vai começar a falar das características aí. Então, eu vou falar um pouquinho de como identificar, né, uma criança autista, né? De uma forma, assim, simples, que, né, uma forma que vocês entendam, né, as principais características. Primeira coisa que eu gosto de falar para todo mundo é que, assim, minha mãe sempre usava um ditado falando assim, viu, nem todas as Marias são iguais, tá? Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. E no autismo, a gente fala também, viu? Nem todo autista é igual, tá? Não são, nem todos têm as mesmas características, nem todos apresentam as mesmas características, até mesmo porque o autismo, ele tem níveis. Então, tem níveis de suporte. Então, tem nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. Tem a criança que é mais comprometida, né? Que aí, assim, o que, que o TEA, o que, que ele mais, o que, que ele prejudica? Então, é a comunicação, né? A interação social e questões comportamentais, né? Comportamentos repetitivos, né? Padronizados, rigidez cognitiva, né? E a primeira situação que eu vou falar para vocês é sobre a questão das estereotipias, né? O que são as estereotipias, né? Então, as estereotipias, ela, em uma criança autista, são comportamentos repetitivos, padronizados, que não parece ter uma função prática específica e clara, né? Mas que muitas vezes ela tem um papel muito importante na vida dessa criança, para essa criança. Então, as estereotipias são movimentos repetitivos, né? E depois vocês vão perceber, vou mostrar alguns tipos de movimentos. Então, assim, movimentos repetitivos com o corpo, corporal, como balançar o corpo. Tem criança que faz aquele movimento de balanço para frente e para trás. Tem criança que faz um movimento como se fosse um pêndulo. Tem criança que tem mania de bater as mãos. Aí, do nada, a criança está lá batendo as mãos ou balançando as mãos, né? Como a gente fez as nossas palmas agora. É um movimento que a gente fala que é flap, que é um movimento bem comum, assim, das estereotipias. Girar objetos, mania de ficar girando objetos. Bater o pé, sacudir os dedos, né? Às vezes ficar mexendo com os dedos. Também tem os comportamentos vocais repetitivos, como repetir sons, repetir palavras, repetir frases. Às vezes, frases de um desenho, algo que eles gostam muito de um desenho, eles ficam repetindo essas frases, né? Que a gente fala que é a ecolalia, que é a repetição, né? Tem a repetição tardia e tem a imediata. A imediata é como às vezes a gente fala assim para a criança: olha, fulano, senta aqui. Ela vai olhar para você e fala: senta aqui. Não, mas eu estou falando para você sentar aqui. Ela vai falar, senta aqui. Ela fica repetindo aquilo que você falou. Essa é a imediata, esse é um exemplo, né? E a tardia é algo que ela tá lá, ela gosta de um desenho, aí ela ouve uma fala lá do desenho e ela fica repetindo isso depois, fora do contexto, né? Não com contexto, né? Uma fala fora de contexto. Outra também característica são as estereotipias vocais, né? Saindo da ecolalia, falando da questão dos barulhinhos. Tem criança que tem mania de ficar sempre ali emitindo um barulhinho, ficar lá, isso é um exemplo. Mas faz outro, falar de língua, sabe, fazendo barulhinho mesmo, assim, com a boca, né? Cantarolando ali baixinho. Então, isso também é uma ecolalia vocal. Fixações sensoriais também, como olhar fixamente para luzes, para objetos, objetos que ficam girando, né? Ficar olhando a rodinha do carrinho. Tem criança que pega o carrinho e fica lá girando a rodinha, né? Cheirar objetos, tocar com frequência em objetos, né? Em superfícies. Então, isso é uma... Ai, gente, só tirar que meu gato subiu aqui junto comigo aqui. Então, aqui nesse próximo slide que a Kátia passou para a gente, tem alguns exemplos que são isso que eu falei para vocês. Olha, vocês podem ver o que é o flapping. A outra característica bem marcante no autismo também é o andar na ponta dos pés, né? A criança fica andando muito na ponta dos pés. A minha filha, por exemplo, ela andou na ponta dos pés quando criança, mas andou pouco. Já que começou a andar,
né? Até pelo fato de que na época não tinha tantas instruções, né? Eu tenho tanta instrução como eu tenho hoje, minha filha usou andador, né? Aquele andador de rodinha, né? Então, quando a minha filha começou a andar sem apoio, ela andou um tempo na ponta dos pés. Mas tem criança que, se andar na ponta dos pés, ela persiste, tá? Não é um critério essencial para diagnóstico de TEA, porém é importante, né, a gente alertar sobre isso. Então, né, observar e perceber se é persistente, juntamente com outras características, e levar isso para o pediatra. Outra coisa, as estereotipias, elas não são só do autismo, tá, gente? Tem crianças dentro com TDAH que também fazem estereotipias, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho das questões das alterações sensoriais, né? O que são essas alterações sensoriais? Então, são características comuns em crianças dentro do espectro autista, tá? Fazem parte do diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista, e essas alterações, elas envolvem tanto a hipersensibilidade, alguém que seja mais sensível para algo, ou hipossensibilidade, menos sensível, né? Isso para os estímulos sensoriais do ambiente, né? Tem criança que tem uma dificuldade muito grande com luz, né? Muita claridade, muita luz. Tem criança que tem sensibilidade auditiva. Tem criança que tem sensibilidade com paladar, né? Com olfato. Então, tudo dela é um pouquinho mais apurado, né? Ou mais ou para menos. Então, as alterações sensoriais, elas podem afetar o quê? Por que é importante a gente entender um pouquinho essa questão da alteração sensorial? Ela pode afetar questões relacionadas ao aprendizagem, atenção e concentração, a interação social de um modo geral, que a gente vai falar bastante da interação social mais para frente, tá? A interação social, por exemplo, é uma criança que ela não gosta de ser tocada. Às vezes a gente percebe que algumas crianças, que elas não gostam de abraço, né? A gente vai, quero te abraçar, a criança, ela desvia, né? Então, no autismo, isso é uma coisa que assim, é uma característica bem comum. Crianças que não aceitam toque, ou crianças que necessitam de mais de toque, né? Mas normalmente a gente vai perceber que a maior parte é essa questão do evitar o toque mesmo. E às vezes, com relação à interação social, por que isso interfere na interação social? Porque pode parecer que a criança ela é desinteressada, né? Ela não quer se aproximar do outro. Então, a gente vai falar um pouquinho depois da interação. Com relação à alimentação e o sono. Então, a criança que tem dificuldade de comer um alimento que é mais pastoso, né? Ou alimentos crocantes, né? Ou criança que não consegue comer nada que é doce, né? Ou salgado demais, dificuldade de comer sopa, criança que não come de jeito nenhum purê de batata, por exemplo, né? Então, essa questão da alimentação está dentro dessa questão sensorial. Também sono, crianças com muita dificuldade para dormir. A gente sabe de casos de crianças que não dormem, né? Que dormem muito pouco, né? Então a criança está sempre irritada, a criança, né? É muito complicado para os pais também, né? Então também está bem tá relacionado a essa questão sensorial, né? E a questão da segurança no caso da hipossensibilidade, por quê? Porque tem criança que não sente dor. Então às vezes você vê aquela criança toda roxa, a criança aparece com roxo do nada. E você pergunta para a criança não sabe o que aconteceu, não sabe explicar. Por quê? Porque ela não sente dor. Às vezes a criança tá lá, arrebentou lá o joelho lá. Aí muitas vezes os pais falam, nossa, mas ele não chorou, não fez nada. Aí a gente explica, né? A criança ela não sente dor, né? Ela tem uma questão com essa hipossensibilidade. Aí a Kátia colocou aqui pra gente, né? Algumas alterações aqui, ó. As principais. Então, o auditivo, né? A alteração auditiva, né? A criança que tampa os ouvidos com os sons, né? Ela se incomoda com o som muito alto. E não necessariamente só com a questão do som alto. Alguns tipos de som também. Às vezes, timbre de voz incomoda, né? Às vezes, assim, um determinado tipo de música, um barulho de moto, aquela moto que passa na rua, né? Então, às vezes ela não tem uma questão auditiva necessariamente para um específico tipo de, para uma música alta, mas alguns determinados tipos de som ela tem dificuldade.
né? Questões visuais, como eu falei, né? Ou fascínio por objetos que giram, né? Brilham, luzes que piscam, né? Crianças que ficam fascinadas com a árvore de Natal, né? A gente sabe de pais que a árvore de Natal ela virou decoração da sala, né? Porque a criança é fascinada por aquele brilho das luzes, né? A questão tátil, né? Que foi que eu falei, a questão do abraço, né? Crianças que têm dificuldade de usar roupas. Então é uma coisa bem comum, às vezes algumas crianças, né? O pai fala assim, ah, mas em casa ele só fica sem roupa, né? Ele já chega em casa, ele já tira toda a roupa, ele fica descalço. Ou eu tenho dificuldade de sair de casa porque a minha criança não quer pôr roupa, não quer pôr sapato, né? Está muito ligado a essa questão tátil, dessa questão sensorial, né? A criança que precisa de toque firme. Às vezes as crianças, né, ela está desregulada, né? Ela às vezes está em uma crise. Às vezes a gente coloca até uma manta, que a gente fala manta, vou falar, usar o termo terapêutico, me fugiu o nome agora aqui, mas que a gente coloca uma manta que é mais pesada, para a criança sentir esse peso, para dar o conforto para ela, né? Então, às vezes algumas crianças a gente abraça assim forte, porque ela precisa desse contato forte, né? A questão olfativa, né? Uma criança que tem necessidade de cheirar tudo, né? Tudo que ela vai comer, ela primeiro cheira, né? Primeiro ela coloca aqui. Né, tem uma busca por odores mais intensos, né? Ou né, ela tem uma dificuldade com cheiro, tem que ser cheiros mais fracos, mais leves, né? A gustativa, aí a gente entra na questão da seletividade alimentar. Acho que é uma das coisas assim, bem complicadas no caso do TEA, né? Eu acho que a questão, na minha opinião, eu acho que a questão sensorial é uma questão assim que eu acho que é uma das mais complicadas, vamos dizer assim, né? Tem a questão também da fala, a questão da comunicação que a gente vai falar aí também, mas a questão alimentar, da seletividade alimentar, eu acho que ela é bem difícil, porque tem crianças que não conseguem comer absolutamente nada. Eu conheço casos de criança que tem que só se alimenta de coisas batidas. Então a mãe dá tudo na mamadeira. Né? Crianças que já estão com 7, 8 anos, ela não consegue mastigar alimentos, tem uma dificuldade muito grande, né? Com texturas, com sabores. E aí a gente vai falar de uma outra, né, questão aqui também da parte sensorial, que é o vestibular, né? Então, crianças que têm medo de balanço, que têm medo de escada, de movimentos bruscos e rápidos, né? Ou crianças que gostam de girar, que correm muito, que pulam muito, né? Ou que vão no balanço ali, precisa daquele balanço excessivo, sabe? Balança forte mesmo. Então, faz parte dessa questão sensorial aí que eu comentei com vocês. Agora a gente vai falar de uma das características também bem marcante, uma das também que assim, que chama bastante atenção e é uma das situações que são bem comuns, que são da comunicação. Então, aqui, né? A comunicação com pessoas autistas, especialmente as crianças, podem ser diferentes, né? Mas ela não é, ela é totalmente possível, né? Comunicação, lembrando que comunicação não é só a fala, né? Tem comunicação verbal, comunicação corporal, né? A gente faz gesto, então a gente se comunica de várias maneiras, né? Desde que ela seja totalmente respeitosa, eficaz quando feita, com atenção dentro da necessidade de cada indivíduo, né? Então, aquilo que eu falei, nem todas as Marias são iguais, né? Assim é no autismo também. Então, a gente tem que olhar cada um, né? A gente tem que olhar a pessoa, o indivíduo, né? Não um autista de forma geral. Vamos falar do indivíduo. Então a gente tem que olhar a necessidade daquela determinada criança, né? Então a gente tem que respeitar o nível de desenvolvimento dessa criança, as características sensoriais dessa criança e também cognitivas, né? Essa questão cognitiva também é uma questão que a gente tem que dar bastante atenção no caso do TEA. Então, né, o transtorno, né, do espectro autista, ele envolve, entre outras coisas, a dificuldade na comunicação verbal e não verbal, né? Assim como na interação social, né? Mas isso não significa que não tem uma comunicação, né? Que apenas que ela pode acontecer de uma forma diferente. E tem muitas maneiras de se comunicar. Então, uma criança que tem dificuldade de comunicação, ela tem que passar, né, em atendimento terapêutico, né, com uma fonoaudióloga,
e ela vai olhar com todo o carinho a situação específica dessa criança, né? E ela vai trabalhar esse desenvolvimento. Por quê? Porque nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, muitas crianças, né, a maior parte delas, elas têm um atraso de desenvolvimento muito grande, né? E que engloba tudo, né? E também a comunicação. Então, a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, ele vai olhar isso de um modo geral e vai buscar ferramentas, e vai entender, né, o porquê dessa criança não está falando. Então, vai buscar, vai trabalhar, vai desenvolver, né, essa criança para estar aprimorando essa fala, né? Dentre elas tem muitas coisas, tem até questão de hipotonia, né, facial, a questão mesmo de como a criança aprende, né? Então, é uma gama muito grande de situações aí, por isso que é importante um diagnóstico precoce, né? E quando a gente tem esse diagnóstico, a gente imediatamente correr atrás de terapia, né? Terapia, ela é fundamental, né? Então, algumas crianças desenvolvem fala normalmente dentro do TEA, tá? Isso não é um critério, assim, uma coisa que acontece com todos. Tem crianças que falam normalmente, né? Outras podem ter um atraso na fala, né? Ou falar de alguma forma limitada, como eu falei, a questão de repetir frases, palavras, né? Muitas crianças também se comunicam com gestos, as expressões faciais, o olhar, o apontar, né? Através da comunicação alternativa, né? Usar figuras ou dispositivos eletrônicos. Até eu vou falar um pouquinho mais dessa questão da comunicação, né? Então, tem muita criança que ela usa de meios para se comunicar, desde pequenininha. Então, a gente tem que estar com bastante atenção com relação a essa questão do atraso da fala, né? A gente até entende, a gente ouve muito isso, né? Eu participo também de avaliação, né? Essa avaliação multidisciplinar que eu falei no começo, eu participo. Então, eu vejo muito que muitas vezes, né, a criança vai lá atrás do diagnóstico, a primeira coisa é a questão da fala. Ah, teve atraso da fala, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com os marcos de desenvolvimento. Então, um deles é o atraso da fala. Ou assim, a criança balbuciou, a criança começou a falar as primeiras palavrinhas lá com um ano e pouquinho, ou, menos de um ano. Daqui a pouco, a criança parou, regrediu a fala, parou de falar, né? A gente tem que lembrar, né? Não vai dar para entrar muito nesses detalhes, mas da questão da poda neural, né? Que ela vai acontecendo de tempos em tempos, e nessa poda neural realmente você pode perder alguma das habilidades, né? Principalmente crianças que têm esse potencial para o TEA, né? Então, a criança lá ou atrasou a fala ou regrediu a fala. Gente, ó, sinal de alerta, corre, corre, procura o pediatra. Eu escuto muito mãe falar assim: ah, mas o pediatra falou que ele tem o tempo dele. Hoje em dia, a gente já costuma falar que não tem mais tempo, gente, né? A gente tem os marcos do desenvolvimento, a criança tem que atingir os marcos do desenvolvimento. Tá acontecendo alguma coisa de errado? Corre. Corre e vai ver o que está acontecendo. Porque quanto antes você, se a criança estiver dentro do espectro do autismo, quanto antes você entrar com uma intervenção aí, né? Você entrar com as terapias, quanto antes, melhor. Quanto antes, a gente sabe que a criança consegue caminhar nesse espectro. A criança consegue ter um desenvolvimento melhor. A gente consegue dar uma qualidade de vida para essa criança. Então, a gente tem que estar muito atento aos sinais. Uma coisa muito interessante que eu já vou falar aqui para vocês, eu até vou falar antes de falar da escola, é que criança que vai na creche, às vezes tem muitos pais que ficam assim, ah, mas eu não vou pôr minha criança na creche. Gente, eu falo assim que a creche, gente, ela é fundamental. Tem essa questão do autismo e também tem muita questão de crianças que ela não tem estímulo, né? Às vezes a criança também atrasa a fala por falta de estímulo. Então, assim, creche, gente, é fundamental. Eu sei que tem muita gente que às vezes fala assim, ai, mas tadinha, eu vou pôr pequenininha na creche. Gente, creche é fantástico. E a criança precisa estar em contato com outra criança. A criança precisa brincar. A criança precisa desenvolver. Ela tem que estar no meio de outras crianças. Então, é importante. Muitos casos chegam para a gente onde a suspeita a partir da creche, né? A suspeita a partir da creche. Então, assim, a creche, eu falo assim, que quando a gente até recebe uma suspeita da creche, a gente já fala, acende aquele sinalzinho de alerta, entendeu? Então, até agora eu já vou começar a falar aqui da inclusão e já vou falar mais um pouquinho, né? Então, como incluir uma criança autista, né? Eu vou falar uma frase aqui
que eu gosto bastante e eu escolhi colocar no slide. É um autor desconhecido, mas eu acho muito legal e ela está bem dentro disso que a gente está falando. Então, as pessoas com autismo, elas não estão no próprio mundo, elas não estão no mundo dela, elas estão neste mundo aqui conosco, né? Com uma perspectiva única. Então, a gente tem que sempre olhar a pessoa, não o autista. A gente olha o ser humano, não o autista, né? E eu costumo falar muito isso para os pais também. Ah, meu filho é autista. Ele é seu filho. Ele tem uma condição, ele está dentro do espectro, né, do autismo. Mas ele é seu filho, ele é um ser humano. A gente tem que olhar o ser humano. Então, não é porque ele tem autismo que ele não tem direito. Não tem direito à escola, não tem direito ao desenvolvimento. Ele tem sim que saber o que são regras e limites. Ele tem sim que conviver na sociedade. Né? Ele tem direito à escola, ele tem direito a se desenvolver. Né? E a gente tem que dar essas condições para eles. Né? Então, por isso que a gente está aqui. Para a gente, né, levar conhecimento, para a gente conseguir quebrar esses tabus e virar esse jogo, né? Então, compreender as necessidades individuais, né? Mais uma vez a gente entra na historinha lá, né? Nem todas as Marias são iguais. Então, entender o perfil sensorial dessa criança, a forma de comunicação dessa criança, os interesses que essa criança tem, né? Específicos, né? É essencial saber aquilo que essa criança gosta, né? A inclusão começa quando a gente reconhece, né, as diferenças, as singularidades de cada criança. E quando eu falo cada criança, não estou falando só da criança com TEA, não, né? É a criança com TDAH, todas as crianças, né? Então a gente tem, cada criança tem sim sua necessidade e a gente tem que olhar essa criança. A formação, eu ia falar dos educadores, mas vou começar pela adaptação do ambiente escolar, né? Então, adaptação do ambiente escolar, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Então, a escola tem que estar o quê? Preparada, né? Para oferecer um ambiente acessível para essa criança, tanto com TEA ou com outro, né? Transtorno, acolhedor. A criança tem que se sentir acolhida, se sentir inserida, se sentir querida. E isso envolve desde estratégias pedagógicas, né? Porque essa criança não aprende como uma criança típica. Então eu tenho que entender essa criança, né? Tenho que entender quais são as necessidades dessa criança. Eu tenho que entender como essa criança aprende, né? De que maneira essa criança aprende. O uso de materiais adaptados, muitas vezes a criança ela não vai registrar, né? Ela não vai me devolver um papel lá escrito. Então tem isso daí também. Apoio aos profissionais e professores, né? Então aí a gente tem que pensar sempre no governo, né, gente? A gente, né, não estou aqui falando de política, mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai colocar nosso votinho lá, sabe? A gente vai fazer pôr nosso voto lá na urna, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que ver quais são as propostas, inclusive, né, no caso de inclusão. Então, e o apoio, né, dos professores e mediadores. Né? A formação dos educadores da comunidade escolar. Então, o professor, coordenador, o diretor, eles têm que saber, né, entender do autismo e de outras, né, comorbidades, de outros transtornos, né, entender dessa neurodiversidade, né, para eles poderem ter um olhar mais empático e promover um ambiente respeitoso e um ambiente onde essa criança ela possa se desenvolver, né? Então entra nessa questão da adaptação aí do ambiente escolar. Tá tudo atrelado, né? E a promoção de convivência respeitosa entre os alunos. Então a escola tem que promover isso. A escola tem que levar para os outros alunos, eles têm que saber, eles têm que entender para eles poderem acolher essa criança também, né? Então, é fundamental que a escola ela tem que desenvolver esse papel. Eu sei que é um campo minado quando a gente fala de escola, né? Porque é muito complicado, né? Tem os dois lados da moeda, né? Os pais também, né? Enquanto, né? Ali, formadores dessa criança, né? E pais de modo geral, né? Ele também tem que entender que ele também tem que fazer a parte dele, né? Então, assim, a gente tem que dentro da nossa
casa, olhar essa criança não como um autista só, mas olhar ele como seu filho, como um cidadão que está inserido na sociedade. Nós somos seres sociáveis. Então, a gente tem que entender que na vida a gente tem regras e limites, que eu não posso fazer tudo o que eu quero, que eu tenho as horas para fazer as coisas. Então, isso é importante a gente passar também para os nossos filhos, de modo geral. Porque muitas vezes as crianças, elas não querem, né? Falando de modo geral isso daí, gente, né? E a gente vê muito isso, né, na internet, tá muito evidente tudo isso. Muitas vezes a criança não quer ficar na escola porque em casa ela tem livre demanda, né? Então a gente tem que trabalhar isso, né, de um modo geral com as famílias também, né? As famílias têm que estar também entendendo que ela também tem um papel importante em tudo isso. E aí tem uma outra frase aqui bem interessante, que é gostoso da gente falar, porque eu acho que faz a gente ressignificar muita coisa. Então, a inclusão de pessoas autistas significa o quê? Reconhecer, respeitar, valorizar as diferenças de cada indivíduo que está dentro do espectro, né? Envolve adaptações de ambiente, formação de profissionais, a atitude de empatia, né? E o acolhimento para garantir que essas crianças, né, que os autistas tenham a mesma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento que qualquer outra pessoa, né? Então, a verdadeira inclusão, ela vai muito além da presença física, né? Ela promove pertencimento, respeito, né? À diversidade de modo geral, né? Então, eu acho essa frase ela muito bacana. Eu gosto muito de falar ela porque ela faz parte do meu trabalho. Então, a vida junto de um autista, né? Uma coisa assim que comecei a falar agora, né? Essa questão de dentro de casa. A gente tem que entender que a gente trabalha com adaptação, tá, gente? Adaptações. Eu falo que eu faço adaptação da adaptação da adaptação da adaptação, né? No meu trabalho, no dia. Hoje mesmo, né? Eu trabalhei com 7 grupos, atendi 7 grupos. E nesses 7 grupos eu tinha várias diferenças. Então eu não posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei com um grupo, com uma determinada criança, com outra. Então a gente vai adaptando. E a mesma coisa em casa. Então a gente tem que fazer adaptação de rotina em casa, sabe? Para a gente reduzir as crises, né? Que eles possam ter, né? Reduzir a ansiedade e promover segurança para eles, né? Porque eles têm que se sentir seguros, né? Para eles tudo é diferente. Essa questão sensorial é uma coisa que pesa muito para o autista. Então, né, você estar no ambiente onde você tem uma dificuldade com barulho, com as luzes, né? Dificuldade com o toque. Então, a gente tem que dar previsibilidade para essa criança. Então, você ter uma rotina estruturada para essa criança é muito importante. Rotina é bom para a gente, que é adulto. Eu tenho minha rotina. Eu tenho aqui, ó, na minha geladeira uma rotina, entendeu? Porque senão eu me desestruturo se eu não tiver uma rotina. Então, para nós é importante para a criança também. Então, a criança tem que saber o que vai acontecer com ela. Do nada, ela chega num lugar que ela não sabe, ela não tem essa compreensão. Então, é importante rotina e previsibilidade de rotina. A adaptação de ambiente, né? Do ambiente doméstico também, né? Quando a gente tem um filho, a gente tem que mudar a vida da gente, às vezes, 360 graus, né? A gente começa a ter que muda tudo, né? Você já não começa, já não pode mais ir em lugares às vezes, que você ia antes, né? Você tem que respeitar aquela situação da criança, do seu bebê, no caso, né? Falando de um bebê. É a mesma coisa, né? Quando cresce, quando a criança está dentro do espectro autista, né? A gente tem que adaptar. Às vezes tem situações que a gente não pode ser como era antes, né? A gente tem que olhar essa criança, né, dentro da especificação dela, da especificidade dela, né, daquele momento dela. Então, é muito importante a questão de adaptação do ambiente, né? A mudança da comunicação. A criança que está dentro do espectro, ela tem várias situações, né? Uma delas que eu ainda não falei, né, que faz parte da comunicação, é a questão da literalidade. Eles não entendem tudo às vezes que a gente fala. Às vezes a gente tem mania de falar entre as linhas, né? Entre linhas aí, né? Falar, por exemplo, não vai nem que chova canivete. Tem criança que não vai entender isso, ela vai olhar lá fora para ver se vai chover canivete mesmo. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente não fala, às vezes, com uma criança que está dentro do espectro da mesma maneira que a gente fala com uma criança típica ou com um adulto, né?
falar menos. Algumas crianças, se você falar muito para a criança já se perdeu na segunda palavra. Porque às vezes ela também tem a questão do PAC, né? Do TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, né? Então, faz parte às vezes tem muitas crianças que têm essa questão. Então, se você tem que falar reduzido, tem que dar um comando para a criança simples, um comando às vezes de no máximo 2 palavras. Se falar para a criança, vai lá no quarto, pega seu tênis, abre a gaveta e pega uma meia, a criança já se perdeu, não vai no quarto, entendeu? Porque é uma situação dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente está exigindo uma coisa a qual a criança não pode nos devolver, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né? Então algumas crianças têm dificuldade da fala e na compreensão da linguagem. O apoio emocional e psicológico, né? Tanto da criança, mas a gente aí tem que olhar para quem? Para quem está atrás dessa criança. O pai, a mãe, o cuidador. E os professores também, tá? E o professor também, né? Vamos também abranger, né? Os professores. Eu acho que a gente também tem que olhar para esse lado. É importante, gente, que a gente cuide muito bem do nosso emocional e nosso psicológico. Se a gente não está bem, como é que a gente vai cuidar do outro? Né? Então é importante que a gente olhe, né? Pai e mãe, se olhe, né? Cuidar de quem cuida, né? A Sandrine acabou de colocar aí. Cuidar de quem cuida, né? É importante, se você estiver precisando de um apoio psicológico, busque ajuda, né? Procure um psicólogo, procure meios, né? E a gente vai falar depois um pouquinho disso também com relação aos óleos essenciais, né? Melhore o seu ambiente. Então, quando a gente fala da criança, e quando eu estou falando nessa questão de adaptação de ambiente, dessa questão de rotina, dessa questão de regras e limites, eu também estou falando isso para o cuidado dos pais também, né? Porque quando você consegue se organizar, você organiza tudo, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil, né? Porque a gente sabe que, o que é ser pai e mãe, né? Eu também sou mãe, né? Meu bebê já está com 19 anos, mas, né? Eu me lembro muito bem, né? Eu trabalho com crianças todos os dias, né? Trabalho com crianças autistas e a gente sabe que não é fácil, né? Eu falo com famílias, pelo menos umas 4, 5 famílias por semana, né? Faço avaliação também, então eu sei que não é fácil. Então é muito importante que a gente olhe para quem cuida, tá? Pode pular mais um aí, Kátia. Né, as dificuldades, né? Então, a interação social limitada, né? Isso que é muito importante, né? A gente, esse diagnóstico precoce e a gente poder, né, começar essas intervenções o mais rápido possível. Então, a criança pode ter dificuldade em fazer amigos, manter contato visual ou participar de brincadeiras em grupos, né? O que leva ao isolamento. Então, isso é muito comum dentro do TEA, tá? Os desafios na comunicação, né? Aquilo que eu já falei para vocês, né? A dificuldade de se expressar, de compreender, né? De falar oralmente, né? O que gera crises, frustrações, né? E que vem cada vez mais assim dificultando tudo isso e onde acontecem as crises de birra, as autoagressões, a agressão, porque ele não consegue se fazer entender, né? E além de não compreender, em muitos casos, também não consegue se fazer entender. Então é muito importante, né, que a gente, aquilo que eu falei da comunicação, né, que a gente olhe para essa comunicação, para a gente olhe esse atraso de fala, né, que a gente tenha essa percepção da dificuldade da criança, né, que a gente também se adapte para ela, né? Então, que a gente fale de uma maneira correta. Eu acho muito importante, quando a gente vai conversar com uma criança, a gente se abaixar, se colocar na altura da criança, né? Pegar nas 2 mãozinhas da criança e trazer a mãozinha até o rosto, né? Que automaticamente faz com que a criança olhe nos seus olhos. Porque a criança, dentro do espectro, ela não olha nos olhos, né? E isso dificulta ainda mais. Então, assim, é muito importante que a gente faça esse tipo, né, de adaptação, né? Porque nisso daí você, além de você
alavancar o desenvolvimento dessa criança, você vai trazer qualidade de vida para ela. E, né, o impacto familiar. Eu vou falar agora do impacto familiar. Hoje eu falei bastante, né? Hoje eu falei, estou quase chegando no limite aqui, né? Hoje eu falei muito. Então eu já vou direto no impacto familiar e entra naquilo que eu falei. Cuidar de quem cuida, né? A gente vê, né, as famílias elas vão se desestruturando, né? A gente já vive num mundo onde está tudo muito complicado, né? Já tem a questão, às vezes, de muitas mães que vivem sozinhas, que estão separadas e ficaram com os filhos, né? Ou, né, os casais mesmo, né? Que é muito difícil, né? Quando você recebe um diagnóstico, né? A gente fala da criança, mas a gente tem que olhar a família toda, a gente tem que olhar esse pai, essa mãe, porque normalmente quando a gente espera um filho, né? A gente nunca espera que vai ter um filho autista, né? E isso é uma coisa assim, é uma realidade que a gente tem que falar, né? Então, tem tudo isso. Acho que tem esse momento que você recebe esse susto, esse baque, porque é um baque muito grande. Quando uma família recebe um laudo, né? Porque e agora, como é que vai ser? Então, é muito importante esse autocuidado, né? A gente saber o momento de procurar ajuda, né? Não só para a criança, mas para a família, para o pai e para a mãe. Então, né, a falta de diagnóstico precoce, né, e um apoio adequado é um impacto familiar muito grande. A desinformação e o preconceito social, que não adianta tampar o sol com a peneira, porque ele acontece, ele está aí, né? Está aí, não tem o que, né, que a gente falar, né? Todo mundo vê. A carga emocional e o estresse, né? Que infelizmente vai acontecer, não tem pra onde correr, né? Por isso que é importante buscar ajuda, né? É o que eu falo, busque ajuda, né? Põe a boca no trombone, procure ajuda, procure, né, informação, a internet está aí, tem muita coisa boa na internet também para você buscar conhecimento, então busque conhecimento. E agora eu vou falar um pouquinho do bem-estar de qualidade de vida. Eu sou usuária do Doterra há muitos anos, né? Faço uso dos óleos essenciais há muitos anos, né? Faz parte da vida da minha filha e do meu marido. E eu, né, coloquei aqui, inclusive foi minha filha que colocou nesse slide, o top 3 da nossa casa, né? Que são os óleos que não fazem, não faltam de jeito nenhum. Inclusive, eu estou aqui com o meu difusor também. Hoje eu coloquei uma tangerina, né, para dar aquela leveza, aquela alegria. E aqui eu coloquei os que a gente mais usa em casa, né? Que é o lavanda, né? Que eu indico, inclusive, para as mães aí que precisam de um autocuidado, né? Para ajudar naquele soninho, né? Para acalmar. O balance, que é um que eu gosto muito, né? Que eu não fico sem. E tem um outro aqui que eu uso bastante, que é mais para a questão mesmo respiratória, que aqui em casa a gente tem uma sinusite aqui, uma renite alérgica, que faz parte da família, e é um óleo que nos ajuda muito. Aí eu coloquei aqui também uma dica, né, para as crianças, né, para a gente trabalhar essa questão emocional, para trabalhar um pouquinho da melhor qualidade do sono, né? Então, tem aqui uma dica de um kit, né, que eu conheço, que eu acho muito bacana, e que as meninas aí, melhor do que eu, né, podem falar aí para vocês, né, desses óleos, do uso deles. E aqui, por fim, tá aí quem sou eu, né? Sou a Márcia, psicopedagoga clínica institucional, também sou neuropsicopedagoga, sou especialista em autismo e em educação especial, com ênfase, né, nos neurodivergentes. Sou psicomotricista também, né? Trabalho na parte motora, tenho uma experiência de 11 anos, né? Trabalhando e aprendendo com as crianças autistas, né? Tem aí o meu contato, o meu e-mail, tá? Tem aí também a minha página no Insta e gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, tá? Muito obrigada, né, pela paciência. Espero que eu possa ter levado assim conhecimento para vocês, que tenha sido leve, que tenha sido, né, proveitoso para todos. Agradecer essa gatona que eu amo de paixão, a Kátia, uma amizade aí, nós não vamos falar quantos anos, porque pega mal, né, Kátia? Deixa quieto, né?
mas a minha amiga do coração, uma pessoa muito especial na minha vida. E eu agradeço, ó, de paixão, assim, ó, muito pela oportunidade que me foi dada. Gente, que aula foi essa? Olha, vamos lá. Vamos mostrar para Márcia o quanto foi rico esse conteúdo. Uma salva de palma aí com muita energia positiva. Amiga, você é sensacional, você é uma pessoa maravilhosa. Que conteúdo foi esse? Quanta informação, né? Tudo começa dentro de uma inclusão, tudo começa dentro das nossas casas, tudo começa com regra, com organização, né? E você trouxe isso lindamente, um conteúdo rico que eu vou levar para minha vida, muita informação. Eu falei para vocês, né? Eu fiz aqui inúmeras anotações dentro do que a Márcia trouxe, muita informação, porque isso aqui, informação nunca é demais. Márcia, gratidão por essa noite. Você trouxe o conteúdo assim com muita clareza. Sou eternamente grata. Tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, todos os nossos convidados, estão assim repletos de informação. E o que eu quero trazer para vocês nesta noite, né, como a Márcia trouxe, olhem para vocês. Os pais, o autocuidado com os pais é muito importante, porque não tem como cuidar de alguém sem você estar bem. Então, olhem para vocês, se cuidem, se amem, se respeitem, né? Tem esse autocuidado com vocês e isso, o óleo, ajuda muito, gente. Essa farmácia natural, né? Essa riqueza que nós temos nas nossas mãos. Perguntem para quem te convidou, né? Porque aqui você tem inúmeros óleos essenciais que você pode cuidar sim da sua saúde, cuidar do seu emocional, cuidar das suas crianças atípicas ou não, porque a gente sabe que não é só uma criança atípica que dá trabalho. Eu sou mãe de dois, né? Um ligado no 480 com 18 anos que empina uma moto que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, gente, olha, segura o coração e é exatamente cuidando, estando aqui, ó, cuidando daqui que você vai conseguir cuidar do seu próximo. Então, se amem, se respeitem, se cuidem e se informem, porque a informação ela é fundamental da nossa vida. Gratidão por todos que estiveram aqui conosco nesta noite. Não saiam daí, porque quem não sai da foto, vamos tirar uma foto bem linda para a gente publicar e compartilhar com as pessoas. Esse conteúdo ficou gravado, então compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. É isso, Andréia, pode tirar aí aquele sorriso lindo. Sorria, um coraçãozinho na tela.